Você deve ter visto essas fotos nas suas redes sociais nessa última semana. São os atores que vão interpretar o Harry Potter e o Hagrid na nova série que vai readaptar os livros da J.K. Rowling. Eu não quero entrar nas polêmicas envolvendo a autora e de existir essa nova readaptação aí com o envolvimento dela. Na verdade, eu tô usando isso mais como um exemplo para tratar de uma outra questão, que é a seguinte. Quando eu me deparei com essa foto, eu tive uma sensação muito grande de estranheza. E não porque é um figurino ruim, ou porque esses atores não combinam com os personagens, mas na verdade é justamente porque é muito parecido com o visual dos filmes. Isso me faz pensar, por quê? Por que essa necessidade de ser tão parecido com a adaptação anterior? Claro que eu entendo que Harry Potter é uma adaptação de uma série de livros, esses personagens já existiam anteriormente, mas é inegável que os filmes já ocuparam o imaginário coletivo das pessoas. Quando você pensa em Harry Potter visualmente, você pensa naqueles personagens que você viu nos filmes, na maneira como eles eram caracterizados visualmente. Nesse sentido, tem até uma lógica dos autores dessa série quererem que seja parecido com o que eram os filmes anteriores, para que tenha esse reconhecimento. Mas por que precisa ser tão parecido, milimetricamente parecido? Que nós vivemos uma era dos remakes em Hollywood é inegável. Nesse ano mesmo já foram vários, a gente teve um novo Superman, um live action de Como Treinar o Seu Dragão, Lilo e Stitch, Nosferatu, tem até uma novela da Globo que está sendo refeita agora, Vale Tudo. E o que eu percebo, principalmente nesses remakes hollywoodianos, é uma falta de interesse em trazer novas abordagens para essas histórias. Na verdade, cada vez mais se repete a mesma coisa numa autoafirmação nostálgica. Existe um medo de escapar minimamente dessas imagens que já compõem o nosso imaginário coletivo. Mas assim, eu não quero cair num discurso de que tipo, olha, o cinema antigamente era muito melhor, os filmes eram mais originais, porque, sinceramente, eu não acredito nisso. Remakes existem desde que o cinema existe. Stella Dallas, por exemplo, um filme de 1925 do Henry King, filme silencioso, que foi refeito 12 anos depois, em 1937, pelo King Vidor, agora sonoramente. Ou, por exemplo, Os 10 Mandamentos, do Cecil B. DeMille, que ele dirigiu em 1923 e depois ele mesmo decidiu refilmar nos anos 50. Então assim, eu não acredito muito nesse conceito de originalidade, ou pelo menos uma originalidade idealizada, e principalmente no sentido narrativo. Eu acho que todas as histórias já foram contadas desde os mitos gregos lá de antigamente. A gente vai só reciclando essas histórias, o que muda é a forma como essas histórias são contadas. E isso vai acontecendo com o desenvolvimento de novas linguagens, novas formas artísticas, novas formas de comunicação. O André Bazin, o crítico de cinema francês, ele tem um texto muito interessante sobre isso que tá nesse livro aqui, não sei se dá pra ver direito na luz. O texto se chama O Western ou o Cinema Americano por Excelência. Na verdade, esse é um texto sobre faroestes, né, focado nesse gênero, mas é muito interessante como ele apresenta essa universalidade do faroeste, como ele consegue se encaixar em várias estruturas narrativas de vários países diferentes. Ele diz o seguinte: não há dúvida de que essa é a grandeza ingênua que os homens reconhecem no western. Apesar das diferenças de língua, de paisagens, de costumes, de trajes, pois os heróis épicos e trágicos são universais. A Guerra da Secessão pertence à história do século XIX. O western fez da mais moderna das epopeias uma nova Guerra de Troia. A marcha para o oeste é a nossa Odisseia. Então, o André Bazin pega esse momento da história americana, a marcha para o oeste, que é a base dos faroestes, né? E compara com o texto grego de Homero. Ele enxerga semelhanças nessas narrativas que são separadas por séculos, milênios. Eu acho, inclusive, dá pra fazer uma comparação da narrativa da Marcha pro Oeste e trazer pro contexto brasileiro, por exemplo, com a fundação da capital, Brasília. Essa ideia de uma terra prometida, uma utopia em que o povo poderia encontrar novas possibilidades, mas que no fim das contas foram grandes farsas políticas. Na Marcha pro Oeste, um genocídio contra os indígenas aconteceu. Aqui no Brasil, milhões de pessoas pobres ficaram delegadas às periferias do Distrito Federal, impossibilitadas de acessar essa terra prometida. A nova capital era uma promessa de futuro desenvolvimentista do país,
Portanto, coube ao presidente Juscelino Kubitschek convencer o povo do Brasil de que uma jornada ao oeste à brasileira significaria o progresso almejado e a modernização do país. Então assim, concluindo essa primeira parte, dá pra dizer que as histórias se repetem, tanto factualmente, no sentido histórico, mas também narrativamente, as histórias que a gente conta uns para os outros, enquanto seres humanos. O problema dos remakes não está na sua própria existência. É normal que a gente queira contar histórias repetidas. Agora, uma coisa que eu percebo particularmente, que não é baseado em autor nenhum, uma percepção puramente subjetiva, é que talvez o problema não seja necessariamente a repetição das histórias, mas a repetição das imagens. Parece que nós esgotamos as nossas imagens. Você vê esse Harry Potter, ele é igualzinho o outro Harry Potter. O filme do Lilo e Stitch repete as cenas do desenho igualzinho. Como Treinar o Seu Dragão, mesma coisa. O que aconteceram com as novas imagens? Existem novas imagens? Mas não é a primeira vez que isso acontece. No fim dos anos 70 e começo dos anos 80, acontece um momento da história do cinema que é conhecido como o momento maneirista. É um momento em que vários diretores começam a fazer filmes que remetem ao cinema clássico hollywoodiano. O Brian De Palma, o Coppola, todos esses estavam numa posição estranha da história do cinema, porque eles chegaram tarde demais para fazer cinema clássico, mas eles também chegaram tarde para fazer novela vague, novas ondas, experimentar. Eles chegaram no momento em que tudo já havia sido feito. O clássico tinha atingido seu auge e toda a experimentação possível já tinha acontecido. Então o que resta para eles é refazer a história do cinema, refazer essas imagens fundadoras do cinema. Nesse livro aqui, o Luiz Carlos Oliveira Jr. explica esse conceito. O cinema maneirista, que tem seu ápice nos anos 1970 e 80, caracteriza-se pelas imagens de segundo grau, ou seja, imagens que retomam outras imagens e que, por isso mesmo, muitas vezes dependem de um conhecimento prévio da história do cinema e ou dos seus códigos ficcionais. Mas antes de eu partir para um exemplo de maneirismo, vamos abrir um parênteses. Essa ideia de maneirismo não é algo que surgiu no cinema. Na verdade, foi um movimento artístico que surgiu na Itália no século XVI e que parte dessa mesma ideia de alguns pintores, artistas plásticos da época se viam nessa posição de terem chego tarde demais. Chegaram depois dos grandes mestres, então só restava a eles copiar de uma maneira exagerada, mais virtuosa tecnicamente, o que esses caras já tinham feito. Segundo o crítico francês Alain Bergala, o maneirismo se caracteriza pelo sentimento que tiveram pintores como Pontormo ou Parmigianino, de chegarem tarde demais, depois que um ciclo da história de sua arte tinha sido completado e uma certa perfeição tinha sido atingida pelos mestres que lhes haviam precedido de perto, como Michelangelo ou Rafael. A maneira se constituindo como uma das respostas possíveis a esse esmagador passado próximo. Dá pra perceber que não é a primeira vez que nós estamos passando por esse processo de esgotamento das narrativas ou de esgotamento das imagens. Agora vamos para um exemplo concreto. O filme Vestida pra Matar, do Brian De Palma. Esse filme ele é uma releitura de pelo menos aspectos de 3 filmes do Alfred Hitchcock. Tem elementos de Um Corpo que Cai, Psicose e Janela Indiscreta. Vestida pra Matar não é uma releitura dos filmes do Hitchcock, da narrativa deles. Eles têm aspectos que se assemelham. Então, por exemplo, a protagonista, spoiler, morre antes da metade do filme, igual no Psicose. O plot twist também remete ao Psicose. Tem uma sequência de perseguição silenciosa que é muito parecida com a sequência de perseguição de Um Corpo que Cai. Mas o interessante é que o De Palma, ele refaz as imagens hitchcockianas. Ele faz isso repetindo símbolos, códigos, sons e principalmente a mise-en-scène do Hitchcock. E ele não tá apenas copiando essas imagens do Hitchcock, mas ele tá levando elas ao extremo. Existe um virtuosismo técnico intenso. É essa maneira que define o maneirismo. É como se o filme do De Palma quisesse ser mais clássico do que o próprio cinema clássico, mais Hitchcockiano do que o próprio Hitchcock. E ele tenta tanto ser igual que é como se isso extrapolasse, se tornasse um exagero, um pastiche do que era o cinema clássico e o cinema Hitchcockiano. Por isso, essa refação das imagens, ela carrega algumas impossibilidades. Primeiro, uma impossibilidade de atingir o cinema clássico. É impossível ter a ingenuidade que um filme clássico tinha.
Mas também existe a impossibilidade de imergir nesse filme, porque existe sempre essa consciência pós-moderna de que estamos assistindo a um filme que está refazendo aspectos de um outro filme. Por isso, a imersão nunca é completa naquela narrativa. Pode haver uma imersão estética de outros sentidos. No nível mais profundo, entretanto, o maneirismo pode também estar relacionado à impossibilidade de alcançar a transparência da linguagem clássica. As ligações se fazem problemáticas, surge um ruído na passagem de um plano a outro ou até mesmo no interior de uma composição. O plano se povoa de elementos problemáticos da visão e esses problemas se tornam também o ponto de partida da ficção. Lá, onde a decupagem clássica havia construído um sistema formal sólido e eficaz, com os cimentos internos que tornavam automáticos os raccords, instaura-se então um vazio, ou, seu contrário, um excesso. A não imersão completa é um elemento essencial do maneirismo, como se a gente sempre soubesse que um filme é um filme. Tá, mas e hoje? Como eu enxergo esse maneirismo atuando na nossa cultura contemporânea, nessa refação que acontece constantemente das imagens, dos remakes hollywoodianos? Eu acho que o meu ponto com esse vídeo não é fazer uma grande revelação, te revelar assim, a verdade sobre o que aconteceu com as imagens cinematográficas, o grande problema dos remakes, mas é constatar mesmo como a gente atingiu esse esgotamento das imagens. Porque a refação que acontece hoje em dia não é igual na época do maneirismo. Porque, de certa forma, existe uma proposta artística nesse pastiche de palmiano que ele propunha. Essa coisa de refazer o Hitchcock mais Hitchcockiano que o próprio Hitchcock. Não era uma cópia nostálgica do Hitchcock, mas um diálogo, uma conversa entre linguagens cinematográficas. E o que a gente vê hoje com esses remakes é um propósito puramente capitalista e nostálgico. Porque pra Hollywood não basta você só fazer um remake com o mesmo título, mas tem que ser igual, tem que ter o mesmo sentimento, a mesma sensação, visualmente tem que ser parecido para despertar essa consciência nostálgica no público. Tem um exemplo que eu acho muito interessante, que não é exatamente um remake, é uma série que é uma adaptação de um jogo, The Last of Us. Eu não terminei a série, eu assisti a primeira temporada inteira, assisti uma parte da segunda, mas eu não vou fazer uma reclamação, uma crítica da série, é mais um comentário de como eu acho interessante como a série, apesar dela ter diferenças narrativas bem importantes, assim, ela muda estruturalmente algumas coisas, ela ainda tem essa necessidade de refazer algumas imagens. A gente vê a morte da filha do Joel no começo, muito parecida. O Joel mentindo pra Ellie no final da primeira temporada também, os mesmos enquadramentos, os mesmos diálogos. Mas a mais marcante pra mim, e foi quando eu parei de assistir a série, foi a morte do Joel na segunda temporada. Porque é igualzinho, é o mesmo enquadramento, parece que tá buscando a mesma sensação que o jogo, mas isso só causa uma estranheza em mim. Parece que eu tô vendo um cosplay fazendo ali, tentando repetir a cena, quase um fan-filme, uma coisa muito difícil de imergir, que é típica do maneirismo, mas a gente não tá vendo um maneirismo propriamente aqui, é outra coisa. E foi muito marcante essa cena porque eu via nas redes sociais a euforia das pessoas, tipo, nossa, olha como tá parecido, ou tipo, postando a comparação entre os planos, assim, lado a lado, e tipo, por que precisa ser igual? Por que o sentimento precisa ser o mesmo que o jogo causava? Por que essa necessidade de despertar a memória para ter algum impacto? A série por si não é capaz de construir esse impacto de outras formas, como uma adaptação consegue fazer. Enfim, tem vários exemplos disso em Hollywood, muitos filmes, séries. Eu penso muito em Stranger Things, que é essa série que emula esses códigos dos anos 80, mas que não parece exatamente como um filme dos anos 80. Parece mais como uma memória falsa do que eram esses filmes. Tem uma certa estranheza em perceber isso, assim. E é algo que está sendo cada vez mais intensificado pela forma como as redes sociais funcionam, essa retroalimentação de imagens, de memórias do nosso passado, e que vai piorar cada vez mais com as inteligências artificiais generativas, que são basicamente isso, né? IAs que se utilizam de um banco de dados gigantesco para gerar coisas que são baseadas em outras coisas. E mais pra frente essas IAs vão se basear em coisas que as próprias IAs geraram e gerar outras coisas. E a gente entra nesse ciclo de retroalimentação constante. Eu acho que a gente tá num estágio que é muito parecido com o que o Mark Fisher fala no livro Realismo Capitalista. Eu não tô com o livro aqui, eu queria mostrar ele assim bonitinho, eu emprestei pra um amigo. Mas ele fala muito dessa ideia de que a gente atingiu um estágio na cultura, no capitalismo, que nós estamos impossibilitados de imaginar um futuro. Porque a gente é constantemente bombardeado com imagens do nosso passado.
A gente só vê isso na cultura, só o passado sendo retroalimentado e voltado pra gente. Mas eu acho que o Mark Fisher é um pouco pessimista. Eu não me considero tão pessimista quanto ele, e eu consigo imaginar a possibilidade de fazer novas imagens. Eu vejo isso muito no Brasil, fazendo cinema na prática aqui no interior de São Paulo, que é onde eu moro, vendo meus amigos fazendo cinema, vendo cineastas brasileiros contemporâneos fazendo cinema. Acho que um dos grandes exemplos que eu vejo é o Adley Queiroz, assim. Ele faz um tipo de cinema que eu nunca vi ninguém fazer. Eu acho que, assim, tem semelhanças com, por exemplo, o Abbas Kiarostami, mas ainda assim é um cinema muito próprio, muito específico. É um cinema que é específico da Ceilândia, na periferia do Distrito Federal. E ele tem uma abordagem entre documentário e ficção que é muito diferente de tudo que já foi feito. E assim, eu não tô vangloriando porque é diferente. Mas é interessante que a gente tenha novas possibilidades de narrativas e de imagens, sejam elas boas ou ruins. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, né? Todo mundo diz que tudo vai mudar a qualquer momento, a gente vai viver uma grande revolução, uma nova revolução industrial com as inteligências artificiais. Baseado em nada, assim, uma percepção puramente subjetiva, então assim, não precisa levar muito a sério, mas eu acho que existem dois caminhos, assim. Ou realmente isso vai acontecer, a gente vai ver uma grande revolução e tudo vai mudar, a forma como a gente consome as coisas, a criação, essa retroalimentação que as IAs fazem. Ou a gente vai ver realmente as pessoas se esgotando disso, assim, não aguentando mais consumir imagens, assim. Realmente tem um esgotamento total do próprio público, né? Mas e você? Qual que é a sua opinião sobre tudo isso, sobre esse esgotamento de imagens que nos acomete? Comenta aí embaixo, vamos continuar a discussão nos comentários.